Shalom, shalom, queridos Haverim. Estamos de volta aqui com mais um vídeo do nosso shiur, as refutações aos argumentos contrários a Yeshua. Eu sou o Rabino Yosef Baruch e vamos adiante agora com o nosso terceiro vídeo dessa série de vídeos para que você possa ter condições de defender a sua emunat Yeshua, sua fé, o seu crer no Messias de Israel. Isso porque ele deixou um grande, maravilhoso testemunho para nós de que de verdade ele é o Messias de Israel. Hoje nós vamos estar tratando de um tema muito controverso, né? Tal como os outros também, esse é um tema muito controverso, porém baseado na interpretação mais moderna dos rabinos, né, atuais, sobre Isaías 53, né? Sefer Yeshayahu Hanavi, Perek Nun Gimel. Então, assim, hoje há uma interpretação mais moderna de que Israel que é apresentado nesse capítulo, ou seja, esse capítulo 53 de Isaías não fala nada do Messias, ele fala de Israel no cativeiro, é Israel entre as nações, é Israel sofrendo. Mas será que essa é a opinião dos grandes rabanim do passado? Será que te contam tudo? Ou estão querendo apenas manipular o seu modo de ver, né? E aí eu volto sempre a esse ponto. Para aqueles que têm acesso à informação, que pode buscar o livro, que pode buscar entrar num programa, que sabem ler hebraico, que pode comprar uma Bíblia hebraica, um Tanar, uma Torá e olhar, é uma coisa. Mas a maioria das pessoas são pessoas que não têm acesso à informação, pessoas que às vezes nem têm muita leitura. E aí sim se torna fácil corroer, destruir essa fé, as condições de compreensão dessas pessoas pela falta de argumento, a falta de acesso à informação, a falta do conhecimento. Mas Baruch Hashem, que o Eterno Deus nos tem dado a oportunidade de compartilhar com todos vocês, e tem sido uma grande brachá, uma grande bênção, todo esse acesso que todos vocês têm feito, né, a esse assunto tão importante, né? Ou seja, toda a honra e a glória é do nosso Deus Criador e a honra do nosso Mashiach que está sendo defendida aqui. Embora o nosso Messias Yeshua não precise de advogado, ele é o que é, ele é o Mashiach, né? O princípio da criação de Deus, o rei de Israel. Queiram aceitar ou não, creiam nele ou não, mas é ele que virá e vai sentar no trono de Davi para governar. Mas vamos compartilhar com vocês hoje aqui as opiniões de vários escritos judaicos do passado que falavam de Isaías 53. Será que eles falavam o que hoje tem sido dito pelos rabinos mais modernos, que era Israel no cativeiro? Ou será que eles mantinham e defendiam a ideia de um Messias sofredor? Então é isso que eu quero convidar você a caminhar comigo nesse vídeo hoje. Nós vamos estar trazendo as referências para vocês e, como eu já disse aqui, você pode buscar, você tem a liberdade de buscar. Para aqueles que têm acesso à informação, busque as informações. Porque, volto a dizer, é muito fácil lançar um argumento e ok, é isso aí. E você acredita se você quiser, ou seja, e muitas das vezes você é obrigado a acreditar porque você não tem mais acesso a nada. Mas hoje aqui nós estamos abrindo uma outra porta, com a permissão de Hashem, para que você possa se fortalecer dentro daquilo que você tem aprendido. Então, a interpretação rabínica moderna fala que Isaías 53 refere-se a Israel no cativeiro. Mas isso não é o que os rabinos antigos pensavam, pois os mesmos interpretavam Isaías 53 como sendo o Messias, como o servo sofredor. E você vai poder compartilhar aí
Isaías Sefer Yeshayahu Hanavi, Nun Gimel, sobre o capítulo 53 do livro de Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías. Al-mi Hanavi Diber, sobre quem o profeta está falando? Al-atzmo ou al-isha acher? Sobre ele mesmo ou sobre outro homem, sobre uma outra pessoa? Ha-im alamo bagalut ou alamashiach? Será que ele está falando sobre o seu povo na galut, na dispersão, na diáspora, entre as nações, no sofrimento, ou sobre o Mashiach, sobre o Messias? É isso que nós vamos ver agora. E eu já começo trazendo para você, e você pode verificar essas referências, o Rabino Moisés Alsher, que é de 1508 a 1600, ou seja, século XVI, ele vai dizer assim: nossos sábios, rabinos, com uma só voz aceitam e afirmam em comum opinião que o profeta discursa sobre o Messias, e nós devemos aderir ao mesmo ponto de vista. Veja, essas são as palavras do Rabino Moisés Alsher, que é de 1508 a 1600. O grande Rabi Abravanel, também de 1437 a 1508, ou seja, século XV a século XVI, ele disse: esta é também a opinião de nossos próprios homens instruídos na maioria dos seus midrashim, que são os discursos rabínicos. Então veja que o grande Abravanel, o Abarbanel, também trazendo uma indicação de Isaías 53, sendo a opinião da maioria daqueles rabanim daquele período medieval. Temos o rabino Yafet Ben-Ali, que é da segunda metade do século X. Quanto a mim, disse ele, eu vou considerá-lo como aludindo ao Messias. Veja só que grandes referências que já traz para a gente, desde o período medieval, aqueles rabinos já tendo a ideia de que Isaías 53 estava falando do Mashiach, não de Israel no cativeiro. Mas vamos continuar. O Rabi Avraham Farisol, do ano de 1451 a 1526, ou seja, século XV a século XVI, ele disse: neste capítulo parece haver umas semelhanças e umas alusões consideráveis ao ministério do Messias cristão. Veja as palavras do rabino Avraham Farisol. Ele está dizendo que no capítulo 53 de Isaías, ou seja, há uma semelhança, do Messias judeu com o Messias cristão, e aos eventos que são aplicados para ter acontecido com ele, de modo que nenhuma outra profecia deva ser encontrada que se aplica tão bem, e o assunto de que pode assim imediatamente lhe ser conferido. Rabino Avraham Farisol, século XV e XVI, falando, aplicando, inclusive fazendo uma comparação entre o Messias judeu e o Messias cristão. É muito semelhante o capítulo 53, ou seja, da história. Targum Yonatan, do século IV, dá a introdução em Isaías 52, verso 13, quando ele vai dizer assim: eis o meu servo, o Messias. Ou seja, lá no capítulo 52, que já vem falando, porque Isaías 53 é quase que uma continuação do capítulo 52. O capítulo 52 já vem falando desse sofrer, que vai gerar uma redenção futura. Então ele já fala do capítulo 52 dizendo assim: eis meu servo, o Messias. Ou seja, também apontando que esses eventos que envolvem essa pessoa que vai sofrer, sendo aludido ao Messias. Esse é o Targum Yonatan. Gersonides, 1288 a 1344, ou seja, século 13 e século 14. No Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 18:18, está escrito: de fato, o Messias é tal profeta, pois se indica no Midrash, no verso, eis meu servo, lá de Isaías 52:13, também fazendo a mesma referência do Targum Yonatan que nós falamos aqui. Vamos ao Midrash Tanhumá, livro 1, Parashá 6. Também fazendo uma referência a Isaías 52:13. Foi exaltado acima de Avraham, exaltado acima de Moshe, e ainda mais exaltado que os arcanjos.
mostrando que esse servo sofredor, essa pessoa que sofre por amor ao seu povo, ele vai ser exaltado, ou seja, por ocasião desse amor e desse sofrimento, ele é exaltado acima de nosso pai Abraão, acima de Moshe Rabbeinu, o grande Moshe, né? E acima dos arcanjos. Vamos ao Yalkut Shmeoni, que é atribuído a Rabi Shimon Kará, do século XII. Ele diz, numa referência a Zacarias 4:7, o rei Messias, ou seja, Melech HaMashiach, é maior que os patriarcas, porque é dito: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Também uma referência a Isaías 52:13. Por que eu estou falando de Isaías 52:13? Porque ele é o que vem antes de Isaías 53, ele prepara o cenário para Isaías 53. Nosso grande Rambam, né, Maimônides, Rabi Moshe ben Maimon, 1135 a 1204, ou seja, século 12 a 13, escreveu uma carta a Rabi Yaakov al-Fahumi. Ele diz: do mesmo modo, está em Isaías que o Messias apareceria sem reconhecer um pai ou uma mãe. Pois foi... Aí ele vai citar o quê? Isaías 53:2. Então, ele vai dizer que, da mesma forma, ou seja, deste modo, está em Isaías que o Messias vai aparecer sem reconhecer um pai ou uma mãe. Mesmo ele tendo genealogia, ou seja, a autoridade que sobre ele vai estar não vai ser a do seu pai e da sua mãe no decorrer do seu ministério, ou seja, da sua atuação como Mashiach. Então ele vai dizer, aí ele linka com quem? Ele vai linkar com Isaías 53:2. Pois foi crescendo como renovo perante ele e como raiz que sai de uma terra seca. Ou seja, mostrando que a ligação dele é puramente com os céus. Vamos ao Midrash Tanhumá. O Rabino Nachman, né, que era Rabi Moshe ben Nachman, nesse caso aqui nós estamos falando de Nachman diz, a palavra homem, na passagem de Números 1:4, ele vai dizer, um homem que seja a cabeça de seu pai, alude ao Mashiach, o Ben David, o filho de Davi. Porque está escrito, eis o homem cujo nome é Tzemach, lá do Netzer, que a gente falou do Tzemach, o renovo, onde no Targum Yonatan interpreta, eis o homem, o Messias, de Zacarias 6:12, e assim é dito, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum, referindo-se a Isaías 53:3. Então veja que o Rabino Nachman vai fazer a ligação de Números 1:4 com Zacarias 6:12 e Isaías 53:3. Aludindo a quem? Israel no cativeiro? Claro que não. E aludindo a quem? Ao Messias. Tratado Sanhedrin 98b do Talmud Bavli, ou seja, o Tratado Sanhedrin 98b do Talmud babilônico. Diz, Messias, qual é o seu nome? Os rabinos dizem, Rolacha, o leproso, aquele da casa de Rabi, que é uma referência a Rabi Yehudá Hanassi, que é o autor da Mishnah, ou seja, aquele que organizou a lei oral, de 135 a 200. Né? Seus alunos disseram, o nome do Messias é Rolacha, o enfermo, porque diz, referência a Isaías 53:4, certamente ele carregou nossas enfermidades. Não, mas aí você tem como contradizer isso? Estamos falando do Tratado Sanhedrin no Talmud 98b. Aí, aonde está se referindo que o nome do Messias é Rolacha, o enfermo ou o leproso. E o link que ele vai fazer é com que? Isaías 53. Ora, como pode ser Isaías 53 falando do Israel no cativeiro e agora nós temos aqui um tratado do Talmud falando que é o Messias? Bom, vamos a Pesik Rabat 845, né, sobre Isaías 61:10. Agora vamos passear um pouquinho aqui Isaías, porque eu estou querendo mostrar para vocês que Isaías está apontando sempre para o Mashiach, para o Messias, e logo sempre vai linkar, vai voltar para Isaías 53. Está escrito assim, nessa Pesik, no Olam Avot, né, ou seja,
no mundo dos patriarcas, um dia no mês de Nissan, eles se levantarão e dirão ao Messias: Efraim, nosso justo ungido, embora nós sejamos seus avós, contudo você é maior do que nós, porque você carregou os pecados dos nossos filhos, porque está dito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma referência a Isaías 53, verso dos 4 a 5. Veja como essa psíquica está mostrando, direcionando todas essas informações para Mashiach. Não estamos falando aqui de Novo Testamento, não estamos falando de comentário messiânico, estamos trazendo para vocês referências de rabinos do passado, mostrando que a opinião rabínica era sobre o Messias sofredor. Então hoje vem várias pessoas na mídia para dizer por que os judeus não creem no Messias, não creem no Messias Jesus de Nazaré como Messias, né? Ou Yeshua como Messias. Ah não, porque Isaías 53 não fala do Messias, Isaías 53 fala de Israel no cativeiro. E aí tem uma multidão de gente que vai atrás sem buscar nenhuma referência. Novamente nós estamos aqui compartilhando com vocês todas essas referências. Midrash Rabbah, o Midrash Rabbah de Ruth, do livro de Ruth, né? Então a gente vai chamar de Ruth Rabbah. 5:6 é uma referência ao capítulo 2, verso 14 de Ruth, do livro de Ruth, da Megilat Ruth, que diz: é discurso do rei Messias, venha em direção. Então ele vai pegar o verso e ele vai começar a pegar as expressões do verso e vai fazer agora essa drachá, apontando, ou seja, enigmaticamente, midrashicamente para o Messias. Então a expressão que diz venha em direção, isto é, próximo ao trono. Coma do pão, isto é, o pão do reino. Isso alude ao pão da aflição, porque é dito: mas foi ferido por causa das nossas transgressões e afligido por causa das nossas iniquidades. Uma referência a Isaías 53, 5. Vamos continuando. Rabino Shimon Bar Yochai, século 2, lá no Zohar, na parte 2, na página 212a, e também na terceira página 218a, de Amsterdam Edition. Está escrito: há no Gan Eden, no Jardim do Éden, um palácio chamado o Palácio dos Filhos da Enfermidade. Este é o palácio que o Messias entra e chama para si cada doença, cada dor, cada castigo de Israel. Então todos vêm sobre ele. E assim ele tira o peso de Israel e os leva sobre si mesmo. Não havia nenhum homem capaz de carregar a punição de Israel por causa da transgressão da Torá, da lei. Este é aquele do que é escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si. Uma referência a Isaías 53, 4. Enquanto lhe dizem ao Messias da miséria de Israel em seu cativeiro e daqueles infiéis entre eles que não entenderam e não atenderam em reconhecer o seu Senhor, ele, o Senhor deles, Messias, levanta a sua voz e chora pelas iniquidades e infidelidades deles. E assim se escreve: ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Uma referência a Isaías 53, 5. Então veja, no Zohar, conhecido como Zohar HaKadosh, de Rabi Shimon Bar Yochai, uma alusão a Rabi Shimon Bar Yochai, uma referência a ele, está mostrando que o Messias leva as enfermidades, a dor, o sofrimento do povo de Israel. E a referência que o próprio Zohar faz é Isaías 53. Ele não está falando que é Israel, e sim o Mashiach. Vamos continuar. Disse o Rabino Elias de Vidas, esse é o nome dele, Rabino Elias de Vidas,
século XVI, período medieval. O significado de foi ferido por causa das nossas transgressões e afligido por causa das nossas iniquidades é, desde que o Messias carrega as nossas iniquidades que produzem suas aflições, consequentemente aqueles que não admitem que o Messias sofra por nossas iniquidades, então devem eles mesmos sofrer por elas, ou seja, pelas deles mesmos. Isso, o Rabino Elias de Vidas disse isso. Ele fez esse comentário no século XVI. E o Sifrei, o Rabino José Galileu, Yossi Galileu, Hagalili, ele disse: venha aprender os méritos do rei Messias e a recompensa do tzadik, do justo. Considere quantas mortes levou sobre si de sua própria geração e sobre daquelas que o seguiram até o fim de todas as gerações. Qual tributo é maior? O atributo da bondade ou o atributo da vingança? Responde: o atributo da bondade é maior e o atributo da vingança é menor. Quanto mais então o Melech HaMashiach, o rei Messias, que resiste às aflições e às dores por causa das nossas transgressões, pois está escrito sobre ele: foi ferido. Justificam todas as gerações. Este é o significado da palavra que diz: Adonai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Uma referência a Isaías 53, verso 6. Então veja, queridos, quantas referências eu estou trazendo aqui que são comentários do período medieval, de rabinos que estão lá atrás no tempo, apontando Isaías 53, que alude, que se refere numa mensagem profética ao Messias que viria, a esse Messias sofredor. O rabino Eliezer Kalir, do século IX, escreveu o seguinte, numa oração do Musaf, no Sidur: nosso Messias, o justo, partiu de nós. O horror apreendeu-nos e nós não temos ninguém para justificar-nos. Carregou nossas transgressões e culpa de nossas iniquidades e foi ferido por causa das nossas transgressões. Suportou nossos pecados em cima de seus ombros para que nós possamos encontrar o perdão para as nossas iniquidades. Nós seremos curados por suas feridas quando o Eterno o recriar em uma nova criatura e trazê-lo ao círculo da terra e levantá-lo de Seir para que nós possamos ouvir pela segunda vez. Veja, o rabino Eliezer Kalir, século IX, em uma porção do Musaf, no Sidur, da oração de Musaf, que é uma oração complementar à Amidá feita, está escrito essa parte. Então veja que parece acreditar muito naquele Yeshua do século I, que veio, morreu injustamente e que sofreu a injustiça, né, daqueles do seu tempo, carregando sobre ele mesmo o pecado, as aflições, as dores, as enfermidades. Rabino Moshe, conhecido como o pregador, né, o Kohelet, século XI, que escreveu em seu comentário sobre Bereshit, sobre Gênesis, na página 660. No princípio, Deus fez uma aliança com o Messias e disse ao Messias: meu Messias, o justo, aqueles que confiarem em você, seus pecados trarão sobre você um fardo muito pesado para você suportar. E ele, o Messias, respondeu: eu aceito, contente, todas estas agonias, em ordem que nenhum só de Israel seja perdido. Imediatamente, o Messias aceitou todas as agonias com amor, como se escreve: foi oprimido e afligido. Uma referência a Isaías 53. Rabi Yehoshua ben Levi disse: o nome do Mashiach é Tzemach, como se harmoniza no Talmud babilônico, tratado Brachot, capítulo 2, Halachá 4, mostrando que Isaías também mostra o Messias como o renovo, o broto, que vai trazer essa Geulah. Pessikta sobre Isaías 61:10 diz: grandes opressões foram colocadas em cima de você,
como diz, pela opressão e pelo juízo foi levado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Uma referência a Isaías 53:8. Como eles dizem, mas Adonai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Referência a Isaías 53:6. Novamente vem o comentário, Rinei Tzemach chamou, eis aqui se chamará renovo, seu nome Zacarias 6, do 11 a 12. E no Midrash, sobre Mishlei, Provérbios, capítulo 8, verso 4, diz, o Rabino Hanina fala dos 7 nomes do Messias, tirado do Salmo 72:17. E também de Isaías 9:6. Por que estou falando aqui dessa referência? Porque essa referência mostra novamente Isaías apontando para o Messias. O Rebbe, que todos conhecem, né? O Rebbe é o Nachman Mendel Schneerson. Menachem Mendel Schneerson. É preciso lhes dizer que a verdadeira e perfeita redenção depende inteiramente de nós. Pois, se nós, judeus, voltarmos a Deus com um sincero arrependimento, seremos imediatamente redimidos pelo nosso justo Mashiach, pelo nosso justo Messias. Então, o Rebbe, ele está fazendo uma alusão ao quê? A redenção, se o povo de Israel se arrepender e se voltar para Deus com um sincero arrependimento, vai alcançar essa Geulah, essa redenção automática, ou seja, vem o Mashiach. Então, falando da vinda do Mashiach, uma esperança messiânica, essa foi uma declaração do Rebbe. Mas ainda nós vamos caminhar aqui no que a gente chama de Parshanut Rabbanut, será Shnei Meshechim, Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. Na interpretação rabínica, criou 2 Messias, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Mas coloque sua atenção na referência que eu vou trazer para você. Segundo Hazal, segundo os sábios, no Tratado Sukkah, Tratado do Talmud, Tratado Sukkah, 52a, segundo os sábios, a terra pranteará toda a família separada, uma referência lá de Zacarias 12:12, se referindo à morte do Mashiach ben Yosef. Houve um comentário, assim, quem chorou? Não está dito que essa profecia se cumpriu quando Jesus de Nazaré morreu, ou seja, Yeshua. Logo então ele não pode ser o Messias, porque isso não aconteceu. Primeira coisa é que nenhum de nós estávamos lá para saber de fato se chorar ou não. Mas está claro que o chorar sobre a morte do Mashiach ben Yosef, porque aqui eles trazem uma alusão a Mashiach ben Yosef, em uma outra oportunidade nós já falamos que a figura de um Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi, ela não é uma referência direta da Torá, dos profetas e dos escritos, porque em nenhum lugar se fala de um Mashiach ben Yosef. Em nenhum lugar se fala de um Messias que vem da tribo de José, da casa de Efraim, sendo descendente de Josué. Porque essa é a interpretação da tradição judaica, de que virão 2 Messias. E que esse Messias que sofre, esse Messias que vai morrer, ele é o Messias Mashiach ben Yosef, que é da tribo de José, da casa de Efraim, descendente de Josué, que introduziu o povo na terra. Mas aonde é que está isso na Torá? Não tem. Aonde é que está isso entre os profetas? Também não tem. Isso é só uma interpretação feita pelos Rahamim. Está correta essa interpretação? Claro que não. Eu sei que muitos de nós, que temos a fé em Yeshua, buscamos associar a figura de Mashiach ben Yosef, ou seja, um servo sofredor, a Yeshua na sua primeira vinda aqui. Ok, podemos associar, porque realmente o nome do seu pai era Yosef, ele é um Messias que sofre, está até dentro dessas características da visão, da interpretação da tradição. Mas de fato e de verdade, não podemos dizer que a tradição crê numa mesma pessoa ser Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Claro que não, são 2 Messias, Shnei Meshechim. Mas não tem fundamento. O único fundamento que existe é de Mashiach ben David. Porque desde a Torá, nas palavras do nosso patriarca Yaakov, Yaakov Avinu, que ele vai trazer a bênção sobre a tribo de Judá, falando do leão, falando sobre a casa de
de Judá, dele vir o cetro, dele vir o governo, né? Ou seja, unindo ali o jumentinho à cepa. Então, assim, nosso pai Jacó trouxe uma bênção sobre o Judá, a bênção da liderança do povo, do reino, ou seja, do Mashiach. Até que venha Shiló, ele vai dizer, até que venha o enviado, até que venha aquele que vai ser elegido, em que as nações vão esperar nele. Aí começa no nosso pai Jacó, depois vem as palavras de Moshe Rabbeinu, depois vem os profetas anunciando, vem a promessa da casa de Davi. Então assim, sim, Mashiach ben David é bíblico, é da Torá e dos profetas. Agora Mashiach ben Yosef? Mashiach ben Yosef não existe na Torá nem nos profetas. Essa é uma tentativa de querer encaixar o mesmo Messias em duas referências de dois grandes profetas de grande envergadura. Daniel Hanavi, profeta Daniel, que profetiza e vê o Mashiach vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, ou seja, ele é levado diante do ancião de dias, que representa Hashem, e ele recebe do ancião de dias todo o poder e honra e glória das nações, e o seu governo é um governo que nunca vai terminar, que vai encher a terra. Oh, Mashiach! Mas Zacarias, Zacariahu Hanavi, no capítulo 9, verso 9, ele também vai dizer o quê? Alegra-te muito, ó filha de Jerusalém, rejubila, ó filha de Sião, porque o teu rei vem a ti justo, salvador e pobre, montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Calma aí. Ele vem rico, poderoso nas nuvens, ou ele vem pobre? Ah, são duas referências poderosas e que você não tem como dizer que é a mesma pessoa. Então, se não podemos associar a mesma pessoa, vamos criar duas figuras. Ah, sim, se Israel merecer, ele vem poderoso nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas se Israel não merecer, então ele vem pobrezinho para poder ajudar Israel a fazer teshuvá. Ok, o conceito até funciona, mas não está dizendo que é duas pessoas. Porque não há uma promessa para a tribo de Efraim, ou seja, para a casa de Efraim. Não há uma promessa para a tribo de José. Somente para a casa de Davi, para a tribo de Judá. Então, as mesmas características de um Mashiach ben Yosef vai cair sobre o Mashiach ben David. Mas então, como harmonizar as duas coisas numa mesma pessoa? Ah, admita que ele veio antes da destruição do templo, como profetizou o profeta Daniel, foi injustiçado, morreu, mas voltará novamente para assumir o governo e estabelecer uma Malchut Shamayim. Não, isso não pode ser aceito. Isso não pode ser aceito porque você vai ter que aceitar que ele ressuscitou dos mortos. Ah, isso é um grande problema para muitos. E se aceita que ele ressuscitou dos mortos, então ele vai vir com poder e grande glória. Onde ele está? Sentado à direita do Todo-Poderoso nas alturas. Como disse o rei Davi no Salmo 110, assenta-te à minha destra até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não. Ali é Davi falando dele mesmo, ou falando do governo, de uma maneira poética. Inclusive, uma das Bíblias judaicas no Brasil, né, cometeu para mim um grave erro, né, de traduzir lá assim: Amar Adonai Lemalki. Lemalki, disse Adonai ao meu rei. Isso não está escrito. Ou seja, que agressão ao texto hebraico quando diz Amar Adonai La Adoni. Ou seja, disse Adonai, o tetragrama, ao meu Senhor. E por isso é verdadeiro o texto da Brit Hadashah que vai dizer que Davi chama alguém de Senhor. Então ele está chamando quem? Mashiach. Porque como está escrito no próprio Salmo 110, ele vai dizer assim: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jurou Adonai e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso é para a gente entender que Mashiach ben Yosef, essa figura que sofre, que morre, é associada a Mashiach, a um Messias que não tem fundamento nenhum dentro da Torá e dos profetas. Mas a Guemará também relata que Hashem diz: Mashiach ben David, peça-me e eu te darei as nações por herança, uma referência ao Salmo 2, verso 8. Temos as duas manifestações do Mashiach Yeshua relatada pela Brit Hadashah. A primeira, ele cumpre a vinda do justo, pobre, salvador no jumentinho, cumprindo Zacarias 9:9, como eu mencionei aqui. Não? E nós vamos ver Yeshua voltando, ou seja, uma característica é o Mashiach ben David. Então assim, não se engane, não se deixe levar por argumentos que às vezes não tem fundamento, como a questão do Mashiach ben David e Mashiach ben Yosef. Volto a dizer aos senhores,
muitos de nós aplicam as duas figuras ao nosso Mashiach Yeshua. Ok, poeticamente está bem, porque o nosso Mashiach Yeshua realmente é filho de José. Seu pai se chamava José, né? Yosef, Yeshua ben Yosef. E ele sofre, e ele traz Israel ao arrependimento. Baruch Hashem, é isso mesmo. Mas ele é o mesmo que vai voltar. Ele não vai ser outro agora. E ele também não era da tribo de José, não. Ele sempre foi da tribo de Judá, segundo os escritos da Brit Hadashah do Novo Testamento. Bom, sofrimentos do Mashiach na explicação dos sábios de Hazal e Yalkut Shimeoni. Há explicações que falam sobre os sofrimentos do Mashiach, que também está relacionado com Tehillim 22, Salmo 22. Agora sim, Rambam, Nachmanides, né? Rabi Moshe ben Nachman, sobre o Mashiach, ele vai dizer no verso 7: torturado e oprimido, pois sua vinda se inicia pobre, montado sobre um jumento, e vem sobre ele todos os opressores da cidade. As cidades e seus policiais o torturarão, e em seu tormento o amaldiçoarão, pois perseguirão a ele e a Deus, a qual vem em seu nome. Veja isso é Nachman falando sobre Mashiach. É impossível você não ver Yeshua de Nazaré aqui. Tratado Baba Batrat 75 do Talmud babilônico. No futuro, Gabriel fará guerra contra o Leviatã e o abaterá. Na opinião cabalística rabínica, o Leviatã e Hassatã são o mesmo. E Daniel, capítulo 12 e Apocalipse 12, 7 e Isaías 27, 1 fala desse mesmo evento. Por que eu estou falando disso? O que tem a ver com Isaías 53? Ora, novamente a gente volta ao ponto. Há momentos que os profetas estão falando do Mashiach. Há momentos que os profetas estão falando de eventos extraordinários. O Mashiach está nesses eventos extraordinários. Mas quando vai falar que o Mashiach vai sofrer, não, aí se dá uma nova interpretação. Não, isso aqui está muito parecido com o Messias cristão, então a gente tira. Eu entendo todo o problema histórico da igreja. Eu entendo todas as perseguições que foram feitas em nome desse Jesus de Nazaré. Mas voltamos ao ponto. Ele não ensinou nada disso, foi feito em nome dele. Então, é muito importante que a gente coloque a nossa atenção e a nossa emuná diante do que está escrito. É descrito também que ele virá nas nuvens dos céus para receber toda a honra e governo das nações, como Mashiach ben David, para que se cumprir o que foi previsto pelo profeta Daniel, no capítulo 7, verso 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Veja o que está escrito no Midrash Rabbah, especialmente o comentário do Midrash em Shemot Rabbah de Êxodo, Shemot Rabbah 2.4. Compara um primeiro redentor e um último redentor, dos quais ambos, por exemplo, passam por estágios de revelação e ocultação. Na verdade, as duas figuras estão tão entrelaçadas que o Midrash chega a colocar Moshe nos dois papéis. Você vai lembrar comigo sobre o comentário que vai trazer a ideia de que Moshe, assim como Moshe, ele aparece a Israel, traz a mensagem de Hashem, o povo não acredita nele, ou seja, Moshe aparece no Egito, né? Ele faz parte do povo, o povo não acredita, ele se oculta, ele foge do Egito. Depois ele aparece de novo e vem para tirar o povo do Egito. Ou seja, da mesma maneira como Moshe ele se oculta e depois ele aparece de novo para trazer redenção ao povo, da mesma maneira o Midrash se harmoniza com Yeshua, que um Mashiach, não? Que ele aparece, não é recebido, e aí ele se oculta de novo e aparece de novo para trazer redenção. Rambam, Rabi Moshe ben Maimonides, de novo em Hilchot Melachim, as leis dos reis, 4.9, ele vai dizer: o Mashiach devolverá ao povo judeu os caminhos da Torá. E esta é a principal função de um rei. Ele lutará as guerras de Hashem, incluindo a guerra contra Amaleque, que a gente associa isso a Hassatã, né? Que é a guerra final. Então aqui eu quero compartilhar com você agora, dentro dessa referência do Hilchot Melachim, que o Mashiach devolverá ao povo judeu os caminhos da Torá,
sendo essa a principal função do rei, algumas referências neotestamentárias, para que você possa entender que se cumpriram na Brit Hadashah isso, no tempo de Yeshua. Rabi Sorah al-Pi Yohanan 7,14, ou seja, Evangelho de João 7,14 diz: mas, no meio da festa, subiu Yeshua ao templo e ensinava. Ensinava o quê? Ensinava o quê? Quero deixar claro aqui que não era Novo Testamento. Não existia Novo Testamento escrito aqui. Ele ensinava a Torá, ele ensinava os profetas, ele ensinava os escritos. Ensinava os caminhos da Torá. Também Bessorat Matitiahu 7,28, ou seja, o Evangelho segundo Mateus 7,28 diz: e aconteceu que, concluindo Yeshua este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Corria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Bessorat al-Pi Lucas 13,22, ou seja, o Evangelho de Lucas 13,22. E também João 6,59 de novo diz: ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Mas as referências não param aí. Também Lucas 13,10 diz: e ensinava no Shabat, numa das sinagogas. Mateus 11,1, aconteceu que, acabando Yeshua de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Marcos 6,6, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando-as. Marcos 12,35, e falando Yeshua dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Mashiach é filho de Davi. Também o Evangelho de Lucas 4,31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no Shabat, no Shabatot, né? Plural. Então você percebe que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, está cheio de referências que mostra que Yeshua de fato ensinava a Torá, como nessa referência de Rambam, das leis dos reis, que é a função do rei, trazer o povo de Israel aos caminhos da Torá. E Yeshua ensinava sempre a Torá ao povo de Israel. Bom, vamos a uma outra referência que diz, essa referência que eu vou trazer para vocês aqui, ela se encontra em Bereshit Rabbati, que diz assim: então levou o Mashiach afetuosamente todos os sofrimentos sobre ele, como está dito, ele estava oprimido, mas humilhou-se. Uma referência a Isaías 53:7. Mas essa é a finalização do texto. Eu quero ler o texto para vocês. O texto aqui, ele vai falar o seguinte: disse Satã para o sagrado, bendito seja, deixe-me acusar o Messias e a sua geração. E o sagrado, o santo, disse: você não pode vencê-lo. E Satã insistiu: ó eterno do universo, dê-me permissão e eu terei sucesso. Mas o sagrado respondeu: eu devo levar Satã do mundo antes que permita que uma alma dessa geração pereça. Logo após, o sagrado dirigiu-se ao Mashiach e disse: Mashiach, meu tzadik, meu justo, chegará o dia em que os pecados daqueles que estão protegidos perto de você trarão um pesado jugo sobre ti. Seus olhos não verão a luz, seus ouvidos escutarão as nações do mundo emitirem injúrias, seu nariz sentirá cheiro de deteriorização, sua boca sentirá um gosto amargo, sua língua rachará o céu da sua boca, sua pele enrugará sobre seus ossos e seu corpo definhará em suspiros e tristeza. Você está preparado para suportar essas cargas? Se você carregar esses sofrimentos sobre você, está muito bem. Caso contrário, eu devo erradicar aqueles futuros pecadores. Então, respondeu o Mashiach, eterno do universo, Ribon Olamim: assumirei todos esses sofrimentos com alegria, se eu souber que tu ressuscitarás todos aqueles que morreram desde a era de Adão, e todos aqueles que deverão encontrar salvação, seja quem foi devorado por animais ou quem foi tragado pelos oceanos e rios, e que sua salvação seja estendida também àqueles que nasceram prematuramente e àqueles que tu planejaste criar, mas não foram ainda criados. Sobre isso, o sagrado disse: que assim seja. Aí termina com o verso que eu iniciei. Então, levou o Mashiach afetuosamente todos os sofrimentos sobre ele, como está dito, estava oprimido e mais humilhou-se. Uma referência a Isaías 53:7, isso se registra em Bereshit Rabbati. Então veja que é claro, trazendo como uma conversa no mundo espiritual sobre Mashiach e ligando ele a Isaías 53.
Eu poderia trazer para vocês aqui as referências da Brit Hadashah, que são várias, falando também, harmonizando esse tema. Todo o capítulo 27 de Ishayahu, de Isaías, refere-se ao Mashiach. Isso é o Midrash Rabbah de Shemot Rabbah 1, que vai fazer o comentário. E também o Midrash Rabbah de Bamidbar Rabbah 11, ou seja, de Números. Midrash Rabbah de Números 11 vai dizer: Moshe apareceu aos israelitas e depois desapareceu. E eventualmente apareceu mais uma vez. E a mesma peculiaridade nós temos em relação ao Mashiach. Ele aparecerá, desaparecerá e aparecerá novamente. Tá aí? E tem até uma referência aqui de Hebreus 9:28 que diz: assim também Mashiach, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, para os que o esperam para a salvação. E segue outras referências que nós não vamos atê-las aqui agora. O verso 14 do capítulo 2 de Ruth assim é explicado. Novamente uma alusão, fazendo uma midrash. Achega-te é uma predição do reino do Mashiach. Molha teu bocado no vinagre, lá em Ruth, capítulo 2, verso 14. Prediz a agonia pela qual o Mashiach passará, conforme está escrito em Isaías. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Isaías 53:5. Ou seja, o Midrash está trazendo para nós uma referência a Isaías 53. E que molha o teu bocado no vinagre, prediz a agonia pela qual o Mashiach passará. Isso é o Midrash Rabbah de Ruth Rabbah 5. E ele continua: e respigava após os segadores. O capítulo 2, verso 3 de Ruth. Prediz a partida temporária do reino do Mashiach. E ele lhe ofereceu grão tostado. O verso 14 significa a restauração do seu reino. Gente, isso aqui está muito literal. Todos vão lembrar que na Brit Hadashah está cheio de referências que ofereceram vinagre a Mashiach, né? Midrash Rabbah de Shemot Rabbah 35, ou seja, Êxodo. Midrash Rabbah de Êxodo, capítulo 35, diz: vendo em seu espírito de profecia que viria a época na qual o Mishkan cessaria de existir e a Shekhinah não mais habitaria em Israel, Moshe estava ansioso para saber como os pecados do seu povo seriam expiados. O Todo-Poderoso concedeu a informação que ele escolheria um homem, um tzadik, um justo, Mashiach, de seu meio, que serviria como garantia para eles, e por meio dele os seus pecados seriam perdoados. Isso é o Midrash Rabbah, comentando o Shemot Rabbah 35. Temos ainda outro, o Midrash Rabbah de Shemot 25. Um tempo foi designado por Deus para a vinda do Mashiach. Ainda, se Israel arrepender-se de seus pecados, a redenção gloriosa será apressada e o Mashiach fará a sua aparição antes do tempo. Midrash Kohelet, ou seja, um Midrash sobre Eclesiastes 1. Moshe foi o primeiro redentor. Montou no jumento, deu aos israelitas maná e comida e trouxe água. Assim também deve o Mashiach ser visto montado em um jumento, lá de Zacarias 9:9. Deve trazer pão do alto, isso é uma referência do Salmo 78, 23 e 24, e trazer os rios de Judá, aos rios de Judá fluências de água, uma referência de Joel 2:23. A gente vai ver essas referências na Brit Hadashah, em Mateus 21:7, quando ele monta no jumentinho. A gente vê também em João 6:51, quando ele vai falar que ele é o pão vivo que desceu do céu. E também João 7:37 e 38, quando ele vai falar da água viva que crê nele vai ter. Bom, enquanto a remoção do cetro, lá no Talmud Yerushalmi, Talmud de Jerusalém, fólio 24 do Sinédrio, disse: um pouco mais de 40 anos antes da destruição do templo. O que é? O templo foi destruído no ano 70. 40 anos antes é que ano? 30. O ano 30, ou seja, entre 30 a 40. Ou seja, é a época que Yeshua passou aqui. Então veja, um pouco mais de 40 anos antes da destruição do templo, o poder de pronunciar sentenças de pena capital, ou seja, foi tirado dos judeus. Como está escrito no Talmud Babilônico, capítulo 24, página 37, quando os membros do Sinédrio encontraram-se privados do seu direito de vida e morte, porque Roma tirou o poder de execução de penalidade de morte, né, por causa da chamada Pax Romanus ou Alex Romanus, que tirava o direito de executar pessoas, dando esse direito a um tribunal romano.
Quando os membros do Sinédrio encontraram-se privados do seu direito de vida e morte, uma consternação geral tomou posse deles. E eles tinham a cabeça coberta com cinzas e seus corpos com um pano de saco e gritavam: quem vai em nossa direção? Porque o cetro foi removido de Judá e o Messias não veio. Veja, isso aqui é um registro do Talmud de Jerusalém. Eles vão dizer que quem vai em nossa direção? Porque o cetro foi removido de Judá e o Messias não veio. Eles estavam esperando o Messias para aquele tempo. O Messias chegou e eles não reconheceram, não receberam. Este foi proclamado no momento da vinda de Yeshua, quando eles reconheceram que o cetro tinha sido removido. Mas ao invés de receber Yeshua como Mashiach, Messias, eles declararam o Messias não veio. Porque eles desclassificaram a profecia e negaram os escritos dos sábios profetas. Tratado Rosh Hashanah 31b é declarado 40 anos antes da destruição do templo, a parte da mão direita do Cohen Gadol, do sumo sacerdote, sobre os sacrifícios de cabras, tinha deixado como era anteriormente. O que o manto vermelho colocado no Yom Kippur, que ficava branco, nunca mais se transformou em branco e indicava o perdão de Deus sobre o pecado do povo. Então, assim, isso foi quando? Nos dias de Yeshua, porque foram 40 anos antes da destruição do templo. E também é afirmado no Tratado de Yomá 39b, que ao mesmo tempo, 40 anos antes da destruição do templo, a luz ocidental não foi iluminada como era antes. E que as portas do templo se abriram por si mesmas e nunca mais se puderam fechar. Essas portas tinham que ter 5 pessoas para abrir uma e 5 pessoas para abrir outra. Ou seja, e depois fechá-las. Elas se abriram sozinha e ninguém mais pôde fechar essas portas, a porta oriental, ou seja, a porta que mostrava o santuário e o Santo dos Santos. Você imagina, mostrando o santuário, não tem mais porta que fecha, e o véu foi rasgado, todos viam o Santo dos Santos. Essa referência, nós já estamos chegando ao final, tá? Diz Shalosh Shanim Umechatzeh Aitá HaShekhinah Sheruya Behar Hazitim. Por 3 anos e meio a Shekhinah esteve no Monte das Oliveiras e proclamava 3 vezes ao dia: voltem, filhos, e eu os curarei, só se voltarem a mim. E como eles não voltaram para Shekhinah, ela começou a subir ao ar. Veja isso. Pesikta de Rev Kahana. Quando a gente olha que por 3 anos e meio a Shekhinah esteve no Monte das Oliveiras, a gente vai lembrar de Yeshua, que esteve 3 anos, praticamente 3 anos e meio na terra de Israel, ensinando, trazendo o povo para Techuvá, e tanto sempre estava no Monte das Oliveiras, e a sua última estadia aqui foi no Monte das Oliveiras. Como diz, registra Maaseh Shlichim, Atos dos Apóstolos 1:9-12, diz: e havendo dito estas coisas, vendo eles, foi alçado e foi recebido em uma nuvem que o ocultou de seus olhos. Então voltaram a Jerusalém desde o monte que se chama das Oliveiras, o qual está cerca de Jerusalém, caminho de um dia de repouso, ou seja, caminho de um Shabat. Então veja que a referência, essa Pesikta de Rav Kahana, ela se harmoniza tanto com o texto que vai dizer que foi Yeshua que subiu. E realmente Yeshua, o Mashiach, ele estava cheio da Shekhinah. Não? Queridos, dentro desse tema, desse assunto de Isaías 53, eu acredito que as referências que eu trouxe aqui são algumas. Ou seja, se nós buscamos mais, nós vamos encontrar outros Rabanim que tiveram seus comentários, suas interpretações de Isaías 53, como também aludindo ao Mashiach. Novamente eu digo, né, que as pessoas que hoje estão dando uma nova interpretação, porque existem as interpretações de que é Israel no cativeiro, tentam desqualificar a figura do Messias sofredor, desconectar o Messias de Isaías 53. Então é algo muito importante para todos nós, e eu espero que essas referências tenham ajudado. Bom, nós estamos num caminho, né? Esse é o 3º vídeo, vamos para mais referências, nós vamos trazer outros argumentos e vamos refutá-los aqui no nome do Messias de Israel. Isso tudo é para que o nome dele seja honrado e que você possa ter armas para defender a sua emuná. Dá um like aí no nosso vídeo. Eu sempre digo dar um like, se você não é inscrito, se inscrever, porque se você se inscreve, você vai ter as notificações de que o outro vídeo já saiu. E o like nos ajuda aqui na divulgação do nosso trabalho. E tudo isso é para que o Malchut HaShamayim cresça,
e o nome de Hashem seja glorificado e o Messias seja honrado. Que Hashem te abençoe de uma maneira muito especial, em nome do nosso Mashiach Yeshua, e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.